podemos ter novidades, e novidades positivas. Vamos ficar de olho. Isso porque o meio-campista Jean-Pierre do Grêmio interessa ao Fluminense e a gente tem novidades sobre possível negociação aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Enfim, fica aí depois da vinheta que a gente começa a conversar sobre isso, beleza? Roda aí a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação em tricolor de coração, minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Você deixa o seu like embaixo, se inscreve aqui no canal se você gostar do vídeo, se não gostar dá dislike. E, claro, o patrocinador aqui do canal, tem que falar sempre do patrocínio também, que é da 1xBet. O link tá aqui embaixo na descrição, você clica, vai lá, faz o seu depósito, a sua aposta esportiva aqui no link da descrição, odds muito interessantes lá no 1xBet. Vamos embora para a notícia. Isso porque na tarde de hoje, vocês sabem, eu sempre falo aqui, gosto de deixar sempre claro, né, que eu não sou repórter, né, minha função aqui no Raiz Tricolor não é ser repórter, não é trazer sempre notícias, novidade, etc, porque eu sei que isso é um trabalho diferente até do que eu faço na maioria das vezes aqui no Raiz, né, eu sempre trago uma questão muito mais de análise e opinião. Porém, como eu falei, sou formado em jornalismo, tenho essa questão correndo dentro dos meus conhecimentos, dentro do meu cérebro e o conhecimento também na minha veia. E quando vejo um fio, vou atrás. E trago essa informação exclusiva que o Fluminense tem interesse em Jean-Pierre. E aí você pode estar pensando nesse momento uma frase que eu já falei várias vezes. O Fluminense tem interesse no Messi também. Até que se prove o contrário, o Fluminense quer o jogador. Ou seja, quando eu trago aqui que o Fluminense tem interesse em Jean-Pierre, é porque de fato tem algo a mais. O jogador meio-campista de 22 anos do Grêmio, vou até botar umas fotos aqui do Lucas Webel, lá, o fotógrafo oficial do Grêmio, para vocês lembrarem, né, de quem é o jogador. O jogador de 22 anos, joga pelo Grêmio, foi revelado no Grêmio, enfim, já há um bom tempo que joga por lá, e que foi um dos destaques aí do Grêmio nas últimas temporadas, vem chamando atenção, não só por esse esplendoroso bigode que ele ostenta, mas também, claro, pela qualidade dentro do gramado, né? Lucas Jean-Pierre é um jogador que tem muita qualidade, eu vou falar até um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Bem, é um jogador que vem durante todas as categorias de base do Grêmio, já vem sendo utilizado desde 2017 para 18 e 19 acaba começando a se tornar titular, e 20 também sendo peça fundamental no time. E notícias vindas do Sul já davam a entender do jogador saindo do Grêmio e o Grêmio querendo achar um destino para ele, sendo oferecido para algum ou alguns times. Teve alguma coisa de Atlético Mineiro também, mas eu confesso que não cheguei a apurar nada sobre Atlético Mineiro e etc. Mas teve notícia sobre Fluminense e o Fluminense respondendo positivamente com interesse a este jogador. Jean-Pierre, quando eu peguei a notícia, até me pegou um pouco de surpresa, porque é um jogador que tem muito mercado, né? Eu só lembrava de propostas por ele, fui até ver, é um jogador com mercado lá fora. Tinha proposta do Ajax, por exemplo, chegou a ter esse assunto, né, de 20 milhões de euros pelo jogador, enfim, não foi pra frente, etc. Tem coisa do mercado interno, Palmeiras, ano passado, sempre confundo isso, mas enfim, na temporada passada, o Palmeiras chegou a oferecer pro jogador, pro Grêmio, né, pra pegar o jogador, troca por jogadores bons do Palmeiras, jogadores grandes, como Rafael Veiga, por exemplo, e o Grêmio também não levou à frente essa negociação. E, porque eu falei, porque o Grêmio confia na qualidade do jogador, tem contrato até 2023 com ele e o tem ali como o seu grande jogador do meio de campo. Aí, possivelmente, né, quando eu falo de um jogador clássico, que tem muita qualidade, que joga de cabeça em pé, é aquele jogador que bate bem na bola, enfim, que tem isso tudo. A gente tomou gol de Jean-Pierre, por sinal, se eu não me engano, ele faz um dos gols daquele 5-4 nosso lá na Arena, da virada e tal, em 2019, se eu não me engano, o Jean-Pierre faz o terceiro gol contra a gente. Então, assim, pô, foi destaque dos Grêmio da temporada, você tá falando desse jogador todo, eu sei que esse pensamento que tá na sua cabeça, porque é o mesmo pensamento que fica na minha também de vez em quando, que se ele é isso tudo, por que tá negociando com o Fluminense? É o primeiro pensamento, né? A gente aqui trabalha com a realidade, Fluminense time grande, enorme e tal,
mas digamos que num senso comum entre o jogador permanecer no Grêmio com cenário de Ajax, cenário de Palmeiras, escolher vir pro Fluminense nesse momento, não seria uma escolha muito óbvia. Enfim, a reta final de Jean-Pierre no Grêmio não foi muito boa. Dentro dos gramados, ele já não vinha atuando tão bem, a torcida até criticava, não era algo tão agressivo assim de vai pro banco e etc, continuava sendo titular do Grêmio, jogou até as rodadas finais, enfim, jogou a final da Copa do Brasil também, foi titular no primeiro jogo, reserva no segundo, enfim, mas assim, já não era mais aquele jogador espetacular. E isso, pra mim, obviamente com uma visão mais de longe, é a oscilação também de um garoto de 22 anos. Bem, só que se tornou insustentável a situação dele no Grêmio, a partir do momento em que, após a final da Copa do Brasil, com a perda do título do Grêmio, o treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, foi ofendido pelo pai de Jean-Pierre. Bem, explicando a situação. O pai de Jean-Pierre viralizou um vídeo dele, criticando muito fortemente Renato Gaúcho, falando inclusive que a preparação do time, que o Grêmio tinha ido pra Atibaia para depois jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, que foi férias, que não serviu de treinamento nenhum, que Renato Gaúcho é isso e aquilo. E Renato Gaúcho renovou com o Grêmio. Renovou o contrato e é o treinador, e a gente sabe que Renato Gaúcho manda muito dentro do Grêmio. Então, numa dessa, obviamente que esse choque vai render um fruto para algum outro time, porque o Jean-Pierre dificilmente ficaria no time do Sul. Como eu falei, ele tem contrato até 2023. A Fluminense tenta a composição por empréstimo. Não é uma contratação definitiva, até porque o Grêmio sabe que ele tem um valor de mercado alto ainda. Talvez não tenha recebido propostas agora, não seja interessante. Ele vai ficar lá no Grêmio encostado, porque não vai jogar, não tem clima para ele jogar, e seja interessante para o Grêmio colocar em outro clube para ele poder ter um destaque. Por outro lado, olhando pelo lado do Fluminense, trazer um jogador que tem muita qualidade, está sem ambiente no seu atual time, sem um custo de empréstimo. Sem um custo. O único custo seria ser, vamos lá, o termo é ruim, tá? Mas não é nessa intenção, barriga de aluguel para um jogadoraço. Só que é por empréstimo. É por empréstimo. O Fluminense teria um empréstimo por um ano de um jogador nível continental, diria eu, nível europeu, pelo que eu vejo de Jean-Pierre, jovem, com qualidade, com vontade de jogar, de mostrar serviço em outro clube, no caso do Fluminense, e teria isso, sendo que, se ele vem um pouquinho em baixa, se ele flopar, a conta não fecha com a gente, igual é o caso de Ganso, por exemplo, que tem um contrato de 5 anos. Ou seja, se Jean-Pierre não render e etc., no final do ano devolve, mas era uma boa aposta. Eu tava tratando o William Bigode como a grande contratação do Fluminense. Ainda acho que seja a grande certeza caso o Fluminense contrate. Mas em nome, em matéria de negociação e de contratação e de reforço para a equipe, acho que Jean-Pierre seria aquela fala do Mário no final da entrevista com o Penido, em que ele fala vão ter reforços e a torcida vai gostar. Eu acho que Jean-Pierre é esse nome. É o nome que a torcida vai gostar. Porque é uma aposta, obviamente como toda aposta tem o seu risco, mas eu vejo o risco muito pequeno. Considerando que fosse um empréstimo, né? Um empréstimo padrão normalmente até o final do ano, né? A negociação é por empréstimo, mas não sei o tempo, né? Mas enfim, imaginando que fosse até o final do ano, é isso. É uma aposta pro jogador, é uma aposta pro Grêmio de que ele vai valorizar aqui e uma aposta pro Fluminense de trazer um jogador que vai agregar muita qualidade ao seu elenco atual e que, obviamente, esse contrato deve ter se saindo do contrato, deve ter uma amarração ali pro caso do jogador ser vendido após jogar no Fluminense, o Fluminense receber algum valor nessa venda, ganharia com o jogador em campo e quem sabe até numa possível venda. Enfim, vamos ficar de olho. É um jogador que traria muita qualidade ao Fluminense, principalmente naquela região do campo que fica entre Iago e Nenê. Que é aquela posição do campo que não é nem tão marcador, não é marcador, mas é aquela posição de quem cria. E Nenê não é muito jogador que cria, Nenê finaliza muito. Seria uma opção diferenciada para a parte ofensiva do Fluminense. Falo. Gabriel, você está empolgado? Muito. Fiquei empolgado com essa negociação, porque faz um tempo que a gente não tem um jogador jovem com toda essa qualidade possível no Fluminense. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, a negociação ainda acontece, né? O Fluminense tem interesse no jogador acima daquele interesse, obviamente, e vamos aguardar para ver se a negociação sai ou não sai.
Enquanto isso, eu te peço para que você se inscreva aqui no canal, dê o like aqui embaixo. Como eu falei, minha função aqui não é ser repórter, de trazer várias notícias em primeira mão, mas de vez em quando a gente consegue algumas coisas, né? Aqui em cima tem um vídeo que é muito bom e aqui embaixo outro vídeo que é muito bom também. Vou falar da negociação de Igor Julião e de Goiás, etc, tá? Mas em outro vídeo. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!